Galera, no vídeo de hoje eu vou começar com uma nova série aqui no canal. A nova série vai ser que a partir de agora eu vou fazer resumos de cada capítulo de One Piece. E o primeiro capítulo que eu vou começar é o East Blue. Bom, tudo começou lá no passado, quando o Gold Roger ele se tornou rei dos piratas e ele se entregou para a marinha dizendo suas últimas palavras. Suas últimas palavras inspiraram homens do mundo inteiro a se lançarem no mar. Depois disso, o mundo entrou na grande era dos piratas. Bom, em uma pequena ilha, aparece um garotinho chamado Monkey D. Luffy, que ele se decide tornar um pirata. Shanks, um amigo seu, serviu de inspiração para o Luffy criar sua primeira cicatriz. Luffy segue Shanks até um bar, que é onde o Luffy ele começa a comer. Mas, no meio do bar, aparece uns homens se denominando de bandidos da montanha. E depois de um grande conflito, o Luffy ele decidiu comer uma sobremesa. E a partir daí, Luffy ganha poderes de se esticar igual borracha. Luffy, com tanta raiva dos bandidos da montanha, tentou atacar o chefe deles, mas acabou caindo dentro do mar. O problema é que quem come algum tipo de Akuma no Mi perde a possibilidade de nadar. Então, se o Luffy caiu na água, era para ele estar afogando. Sim, o Luffy está afogando. Até que aparece uma besta do mar que come o bandido da montanha. E quando vai comer o Luffy, Shanks aparece. Mas em troca disso, perdeu um de seus braços. Luffy fez uma promessa com Shanks, que quando ele se tornar um grande pirata, era para devolver o chapéu dele. Com 17 anos, Luffy decide zarpar e encontra a mesma besta do mar que quase acabou com ele durante os 7 anos. Mas Luffy derrota com a maior facilidade. Durante a viagem do Luffy encontra um redemoinho no meio do mar. E sem ideias do que fazer, Luffy acaba entrando dentro de um barril. Enquanto isso, conhecemos Kobe, que está sendo obrigado a trabalhar para a vida a clave de ferro. O barril de Luffy acaba caindo bem nesse navio. E Luffy ajuda Kobe a derrotar a Alvida. E nisso eles vão para uma base da marinha, porque Kobe quer se tornar um marinheiro e Luffy quer resgatar um espadachim chamado Roronoa Zoro, que está aprisionado lá. Quando Luffy chega, ele vai direto lá resgatar o Zoro, que está preso numa cruz, sendo obrigado a sobreviver um mês sem comer nem tomar água. Uma menininha tenta ajudar o Zoro entregando os bolinhos de arroz para ele comer. Mas aparece Helmepo, o filho do capitão dessa base da marinha, que esmaga os bolinhos de arroz. Luffy pergunta para a menininha por que o Zoro está ali. E ela responde que é porque o Zoro protegeu ela
dos lobos do Helmepo. Sabendo disso, o Luffy fica com muita raiva do Helmepo. E esse é o Morgan, o capitão dessa marinha, que pretende executar o Zoro ali e agora mesmo. Luffy pega as 3 espadas do Zoro e leva até ele. E com o Zoro com as 3 espadas, eles conseguem acabar com a marinha. Nesse meio de tempo, aparece o passado de Zoro. O Zoro perdeu 2000 vezes para a Kuina, uma menina espadachim que era a mais forte do dojo. Zoro, com raiva de perder 2000 vezes, decide desafiar a Kuina para uma batalha com espadas de verdade, e não as de madeira dos trens. E Zoro acaba perdendo. E a Kuina tem 2001 vitórias contra o Zoro. E eles prometeram um para o outro que um deles seria o maior espadachim do mundo. No dia seguinte, Zoro descobre que a Kuina morreu. E ele perde pro treinador deles, para ele ficar com a espada dela. E ele deixa. Quando eles derrotam o Capitão Morgan, todos comemoram, porque eles eram tratados como escravos. Na saída, até a marinha quebrou as regras só para se despedir com gratidão deles. Luffy e Zoro estão com muita fome. Só que daí o Luffy, ele avista um grande pássaro no céu. E o Luffy vai lá tentar pegar o pássaro, mas não dá muito certo. E o pássaro leva o Luffy até Orange Town. Nesse meio tempo, Zoro encontra 3 pessoas que ajudam ele a levar ele para Orange Town. Eles comentam que eles viram uma mulher que enganou eles. Que essa mulher é a Nami. A Nami se aproveita que o Luffy caiu do céu do nada para chamar ele de chefinho, para as pessoas ficaram bravas para o Luffy. Mas Luffy acaba um por um. E a Nami percebe que ele é realmente forte. Nisso conhecemos o pirata Bug, o palhaço, que ele tirou uma ilha inteira do mapa só com um tiro de canhão. A Nami se aproveita da burrice do Luffy para amarrar ele e dizer que ele roubou o mapa da Grand Line que o Bug queria. E prendem o Luffy numa jaula. Bug pede para a Nami acender o pavio para atirar em uma bola de canhão no Luffy. Mas a Nami não tinha coragem de acabar com uma mentira que nem foi ela que começou praticamente. O Zoro chega para ajudar, mas chegou bem atrasado. O Bug comeu a Bara no Mi, ou seja, comeu a fruta dos pedaços. Luffy comeu a Gomu no Mi, que é a fruta da borracha. O Bug, ele pode transformar qualquer parte do corpo dele em pedaços. E ele não é afetado por espada. Depois de um grande conflito, Zoro leva o Luffy para a frente de um pet shop, onde tem um cachorro chamado Show Show. A Nami entrega a chave para o Luffy para o Zoro, mas o Show Show come. E o prefeito da cidade chega falando para não brigarem com o Show Show.
chega Muddy, o domador de feras, que tem um leão, Rich, de estimação. Rich dá um tapão no Luffy e Show fica com muita raiva, porque ele quer roubar o Pet Shop. Show sofreu muito nessa cena, porque ele viu o Pet Shop que ele protegeu por anos, esperando seu dono voltar, sendo queimado. Luffy ficou com raiva do Rich e do Muddy. Ele derrotou os dois. Só uma lapada e pronto. Derrotou Muddy e o Rich. Kabage versus Zoro e Bug versus Luffy. Mas a luta acaba com vitória do bando do Chapéu de Palha. E eles chegam numa ilha dos animais raros, que eles encontram o Gaimon, um ser que ele veio com a tripulação dele resgatar um tesouro. Quando ele foi escalar uma montanha onde estava o tesouro, ele acabou caindo e entalou num baú. Depois a tripulação dele deixou ele naquela ilha. Fazendo uma forte amizade nessa ilha, os Chapéus de Palha seguem para as Ilhas Ciru, onde tem um grande mentiroso chamado Sop. O bando Chapéu de Palha vira amigo do Sop. Eles estão lá para conseguir um novo navio. Os Chapéus de Palha souberam que tem uma menina que tem uma mansão e que provavelmente podem dar um navio para eles. E realmente tem. O nome dessa menina é Kaia, que é protegida por um mordomo chamado Clarrador, que na verdade ele é um pirata do Gato Preto, Kuro, o pirata dos planos infalíveis. Luffy e o Sop acabam descobrindo o plano deles. O Sop sempre está mentindo para a vila, dizendo que os piratas vão atacar. E na vez que realmente é verdade, ninguém acredita e começa a correr atrás dele de raiva. O Sop conta a verdade para Kaia, mas a Kaia fica surpresa e não acredita. Pá! Os três do bando do Chapéu de Palha e mais o Sop lutam a noite inteira e acabam ganhando dos piratas do Gato. Luffy convida o Sop para ser um Chapéu de Palha. E o Sop aceita, obviamente. Quando o Sop vai se despedir dos amigos dele da vila, aparece o passado dele. A mãe dele estava doente e o pai dele virou pirata e foi viajar com Shanks. A mãe dele, infelizmente, acabou morrendo. Mas para o Sop se alegrar, ele sempre gritava que os piratas estavam vindo, que era uma mentira que ele realmente queria que acontecesse para o pai dele voltar. E assim o bando do Chapéu de Palha tem mais um membro. Os Chapéus de Palhas acabam conhecendo o Yosaku e o Johnny, que são uns antigos caçadores de recompensas que trabalhavam com o Zoro. Yosaku e Johnny levam eles até o Baratie, um restaurante flutuante que fica no meio do mar. Dentro do restaurante, eles acabam conhecendo Sanji, o subchefe do restaurante que estava sendo usado como garçom no momento. E eles também conhecem Zef, o chefe do restaurante. Também conhecemos Jin, que é um dos piratas do Don Krieg. Don Krieg é um pirata que tem a maior recompensa de todo o East Blue. Sanji dá comida para ele comer, porque ele estava com muita fome. Mesmo sem ter dinheiro para pagar, o Sanji dá a ele, porque nunca se desperdiça a comida e sempre se dá a quem tem fome. O Luffy convida o Sanji para ser cozinheiro dele,
Mas o Sanji recusa, e Luffy não aceita o recuso. Então Don Krieg aparece para tentar tomar o restaurante do Zeff, para ser o navio dele. Enquanto isso, a Nami está no navio com Yosaku e Johnny. Mas a Nami, ela consegue tomar o navio para seguir para outra ilha, a cidade natal dela. E a Nami deixou Yosaku e Johnny no meio do mar e levou o navio junto dela. Até que aparece Mihawk, o pirata da Chichibukai, que o Zoro sempre quis batalhar, pois ele é o melhor espadachim do mundo. Se o Zoro conseguisse derrotar ele, ele ia se tornar o melhor espadachim do mundo. Zoro desafia Mihawk para uma batalha. Zoro perde, mas ganha determinação. Ele promete para Luffy que ele nunca mais vai ser derrotado. Enquanto isso, o Soap e o Zaku, Johnny e o Zoro vão resgatar a Nami. Durante uma grande luta, aparece o passado de Sanji. O Sanji, ele era um aprendiz de cozinha que ficava no navio. Até que o navio deles foi atacado pelo Zeff, o Pé Vermelho, o capitão dos piratas Cook. Durante uma tempestade, Zeff e Sanji acabaram ficando presos em uma ilha. Zeff deu uma parte de sua comida para Sanji. Mas, na verdade, a parte que o Zeff tinha ficado era puro tesouro, não tinha nada comido. Ele tinha dado a comida inteira para Sanji. Para sobreviver, ele teve que comer a própria perna. Eles sobreviveram 85 dias numa ilha deserta. Eles passaram quase 70 dias sem comer e ainda sobreviveram. Os Chapéus de Palha foram até o Arlong Park, que era onde a Nami estava. A Nami, na verdade, era do bando do Arlong, não do bando dos Chapéus de Palha. O Arlong era um homem-peixe. Os homens-peixes nascem com uma força sobrenatural aos humanos, e eles respiram debaixo d'água. A irmã de Nami vai contar o passado da Nami para os Chapéus de Palha. A Nami tinha uma mãe adotiva chamada Bella Mary. A Nami tinha um grande sonho, que era desenhar um mapa mundi. Tava indo tudo bem até que o bando da Arlong decidiu formar um império na Vila Cocoyasi. E ele acabou matando a Bella Mary porque ela não pagou a taxa completa. Arlong disse para a Nami que se ela pagasse para ele 100 milhões de berries, ele vai vender a vila para ela. E com isso, a Nami passou todos esses anos roubando de piratas tesouros só para conseguir comprar a vila dela. Mas Arlong, ele chama o Capitão Nezumi para confiscar todo o dinheiro que a Nami tinha conseguido até naquele dia, que não era a quantia de 100 milhões. A Nami fica com tanta raiva da Arlong que não aguenta e pede ajuda pro Luffy para ele ajudar ela. E depois de uma grande luta entre o bando dos Chapéus de Palha e o bando da Arlong, e assim, os Chapéus de Palha se despedem da Vila Kokoyashi e seguem para Logtown. E assim, Luffy ganha uma recompensa de 30 milhões de berries. Em Logtown, Luffy quase é executado, mas um raio acaba salvando ele. E assim, os Chapéus de Palha seguem para a Grand Line. Quando eles estão chegando na Grand Line, eles acabam pegando uma rota e acabam entrando no Calm Belt, o lar das bestas marinhas. Eles conseguem escapar do Calm Belt e entraram na Grand Line.
No meio do caminho, eles acabam encontrando uma baleia chamada Labum. Dentro de Labum, mora um senhorzinho chamado Crocus. Crocus sempre protegeu a Labum de várias coisas. Mas agora chegou um homem e uma mulher misteriosa querendo matar a Labum. Crocus explica e dá Paranami sobre a Log Pose, que liga todas as ilhas da Grand Line. E depois do conflito dentro da Labum, esse vídeo acaba.